Então hoje, pessoal, estamos com o Vinícius, ele que é de Cascavel, vai falar um pouco pra gente sobre a renovação carismática. Ele que tá na renovação há quanto tempo, Vini? Já faz que eu sirvo há 15 anos, mas que eu participo de grupo de oração já faz um dos bons 18 por aí. Quantos anos você tem, só por Tenho curiosidade? 27, vou fazer 27. Desde quantos anos, então? Olha, desde uns 6, 7 anos eu já comecei a participar de grupo de oração junto com a minha avó é carismática já há 30, foi em 96, então vai fazer 30 anos ano que vem que ela é carismática, né. E então crescemos ali, todos juntos no grupo de oração, levados nesse celeiro de carisma, nesse celeiro de vocações, nesse celeiro de tudo quanto é coisa boa, né. Eu amo a renovação particularmente, eu me encontro muito bem em ela. Que bom, que bênção. E agora, o pessoal às vezes está se perguntando, o pessoal que às vezes está na paróquia, tudo tá ajudando, mas não sabe o que que é renovação. É aquele povo que bate palma na missa, o que que é? Hoje em dia já nem tanto, né, a gente vai aprendendo umas aulinhas de liturgia, a gente já não bate mais a palma na missa, né. Mas assim, a Renovação Carismática Católica, então, ele é um movimento eclesial, né, nasceu em 17 a 19 de fevereiro de 1967, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E nasceu de um retiro de jovens, aproximadamente uns 25, 30 jovens, se reuniram com o intuito de experimentar mais de Deus, né, mais do Espírito Santo, e porque eles perceberam que o Espírito Santo havia sido como que deixado de lado muitas vezes, né, pela nossa fé, ou muito por conta do costume das pessoas orarem muito a Jesus, né, o costume também de às vezes se dirigir apenas ao Pai, né, e às vezes, o Espírito Santo ficava muito esquecido. Então ele surgiu através desse retiro, eles estudaram os 4 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, né, durante esse final de semana, e também eles fizeram um aprofundamento num livro, A Cruz e o Punhal, de um pastor protestante, David Wilkerson, que fala sobre a ação do Espírito Santo na reabilitação de pessoas dependentes químicos, né. Ele levava o batismo com o Espírito Santo para pessoas dependentes químicas, e aí essas pessoas faziam essa experiência e mudavam de vida e eram reabilitados. É muito interessante, e a partir desse retiro, então, houve essa explosão, né, da renovação no mundo, e depois começaram a se espalhar grupos de oração, Seminário de Vida no Espírito, né, por todos os Estados Unidos e por consequentemente no Brasil, né, em 1968, que chegou aqui até o Brasil, as primeiras experiências lá em Lorena, São Paulo, por ali, e aí depois começou a se espalhar por todo o nosso país, graças a Deus. Graças a Deus. E tem uma santa que o pessoal geralmente comenta, a Santa Helena Guerra, Helena Guerra. que ela escrevia cartas, se não me engano, para o Papa, falando dessa necessidade do Isso, Espírito Santo, né? isso. Ela é santa agora, né, ela era beata Helena Guerra, agora há pouco tempo, né, foi canonizada santa. Ela escreveu 13 cartas para o Papa, né, pedindo que a igreja voltasse à devoção ao Espírito Santo, né. O Espírito Santo, como ela mesma tratava, né, o Deus esquecido, né, e ela trouxe essa realidade para dentro da igreja, da necessidade do Espírito Santo, de como nós somos necessitados do Espírito Santo. Eu até gosto de uma frase dela que ela fala que se as palavras "Vem Espírito Santo" estivessem nos nossos lábios tantas quantas são as Ave-Marias, né, o mundo inteiro seria transformado, né, e esse é o nosso carisma enquanto renovação carismática católica, né, a partir do batismo no Espírito Santo, levar essa transformação de vidas, essa experiência com o Espírito Santo, que realmente transforma a nossa vida, né. E Santa Helena Guerra percebeu essa necessidade da igreja, e aí na virada do século XIX para o século XX, então o Papa consagra o século XX ao Espírito Santo, né, e aí já na virada do século, nas igrejas protestantes já havia como que eu posso dizer, um avivamento, né, pentecostal, né, até um dos maiores que a gente conhece, assim, um dos mais famosos é o avivamento da Rua Azusa, né, eh, falado em todo o mundo, esse acontecimento que se converteram inúmeras pessoas a partir da experiência do batismo com o Espírito Santo, e aí 67 anos depois da virada do século, né, surge, né, como eu gosto de dizer assim, é uma primavera, a renovação é uma primavera onde nós florescemos, vários cristãos puderam se reencontrar a sua fé a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, né, em 67, e aí
estamos aí há 58 anos, graças a Deus, né, fazendo essa experiência, 59 já, É muito quase. tempo, né. Nossa, Isso. mas que benção. E agora fica uma pergunta, talvez muitas pessoas se perguntem o que é o tal do batismo no Espírito Santo, mas melhor do que explicar de uma forma teórica, eu vou te pedir, como foi pra você? Como foi essa conexão com o Espírito Santo? Como foi que tudo começou? Certo. Eu tenho, graças a Deus, como eu falei, minha avó é carismática já faz há um bom tempo, né, e ela que começou a introduzir a toda a minha família dentro dessa realidade carismática, né, nos grupos de oração, seminário de vida no espírito. E a minha mãe, enquanto estava grávida de mim, ela foi num seminário de vida no espírito, né, e conta a minha avó que elas oraram uns pelos outros, né, com imposição de mãos. Minha mãe recebeu o repouso no Espírito Santo, e aí quando ela estava repousando, ela e uma outra intercessora, que inclusive eu cheguei a conhecer graças a Deus, elas 2 oravam por mim na barriga da minha mãe, e ela fala que era como se eu chutasse muito, como se eu tivesse muito agitado, como se realmente eu estivesse feliz lá dentro do útero da minha mãe. Eu creio que a primeira experiência com o Espírito Santo eu tenha tido lá já desde o ventre da minha mãe. Mas assim, de forma consciente mesmo, foi num evento de Pentecostes na minha cidade, eu deveria ter de 5, 7 anos, foi bem cedo, Muito novo, né. né. Eu lembro que quem estava ministrando o encontro, conduziu um momento de batismo com o Espírito Santo, e aí eles normalmente, né, antigamente era muito mais comum nós chamarmos as pessoas até a frente para, né, pra gente impor as mãos e tudo mais, e eu lembro que eu fui eh, no rincão de uma comunidade que tem na minha cidade, e aí eu me ajoelhei do lado direito do rincão, bem em frente à imagem de Nossa Senhora das Graças. Eu tenho muita devoção por Nossa Senhora das Graças, talvez por conta disso, né, mas a memória afetiva que eu tenho de Nossa Senhora das Graças é muito grande. E eu lembro que a moça que rezou por mim, ela é filha de uma outra mulher que foi serva na minha cidade, na Renovação, e eu lembro como se fosse hoje. Quando ela veio orar por mim, ela me perguntou meu nome, e ela me perguntou o seguinte, ela falou assim: "Vinícius, você quer que eu reze pedindo para o teu anjinho da guarda te proteger ou você quer que eu peça o batismo no Espírito Santo?". E eu lembro, é tão vivo na minha memória essa sensação, porque eu lembro que eu pensei o seguinte. Eu falei assim: "Ah, o santo anjo eu já rezo todos os dias, né". Falei assim: "Eu quero experimentar esse negócio que é esse batismo no Espírito Santo, né". Porque o que mais me encantava quando eu ia para o grupo de oração, principalmente o que mais me chamava a atenção, era a oração em línguas, né. Eu achava aquilo maravilhoso, chocante, assim, extraordinário. E realmente foi um dos primeiros dons que, graças a Deus, o Espírito Santo começou a se suscitar no meu coração depois de eu ter recebido o batismo no Espírito Santo nesse dia. E eu lembro que eu ainda olhei para a moça indignado, assim, tipo: "Da que pergunta você está me fazendo?", né, eu com aquela idade eu já era meio intrépido, assim, sabe, eu já tinha personalidade forte, senti. E aí eu olhei para a moça e falei assim: "Eu quero o batismo do Espírito Santo". E eu lembro que ela rezou e, assim, a oração dela foi muito bonita, porque ela pediu ao Espírito Santo que o Espírito Santo visitasse todos os lugares da minha alma. E, realmente, eu senti como se o Espírito Santo tivesse me encontrado mesmo, sabe, encontrado toda a minha estrutura, e eu repousei no Espírito, né. Não que necessariamente para receber o batismo no Espírito Santo É necessário necessite repousar no Espírito. Só vamos fazer um breve disclaimer. O que seria um repouso no Espírito Santo? O repouso no Espírito Santo é quando você tem uma experiência com o Espírito Santo tamanha e uma experiência própria de entrega sua ao Espírito Santo, que é como se você se rendesse, é um render-se na mão, nos braços do Espírito Santo. E aí, normalmente, né, a grande maioria das pessoas, elas acabam caindo, né, que já enquanto a maioria das pessoas antigamente falava: "Ah, a pessoa caiu lá na igreja", né. Mas as pessoas acabam se entregando de tal forma que elas não conseguem nem permanecer em pé, né. E aí, claro, tem pessoas que experimentam o repouso no Espírito Santo através de outros sinais. Tem muitas pessoas que sentem como se a alma tivesse saído, né, sendo elevada ao corpo, também é um sinal do batismo, de repouso no Espírito Santo. Ou uma paz, aquela paz, assim, que cala o coração e que você não consegue nem, por exemplo, assim,
não que você perca os sentidos, mas é como se você tivesse sido transportado daquele ambiente que você está para um ambiente espiritual muito diferente, muito maior do que aquele que você se encontra, É uma né? defesa realmente, né? Isso, exatamente. Não é simplesmente um amolecer do corpo, mas é um entregar-se da alma ao Espírito Santo. Então, eu repousei no Espírito, depois levantei, e aí depois nós fizemos pequenos cenáculos de oração, nós nos demos as mãos e o pregador começou a nos incentivar para que nós orássemos em línguas, coisa que também que no começo era muito comum, né, a insistência de todos, né, para que nós orássemos em línguas, porque como o Padre Jonas costumava dizer nas suas pregações, a oração em línguas ela é como a linguagem do céu, é a linguagem do amor, que é a linguagem que brota, como o Salmo 8 até fala, né, o Senhor fala que ele vai suscitar no coração dos pequeninos, no coração das criancinhas, um cântico que vai confundir, vai derrubar todos os nossos adversários. E é realmente essa linguagem do Espírito que somente o Pai entende, ou quando é dado em profecia uma interpretação a algum irmão, é que aí nós temos a interpretação e o conhecimento daquilo que estamos falando, mas se não, na oração em línguas falamos coisas misteriosas ao coração de Deus, tanto é que é muito precioso a oração em línguas, porque nem o inimigo entende? É só Deus, é uma oração de intimidade, é uma oração de amor, é uma oração, eu falo assim, que é literalmente a oração de um filho com o pai, né, com criancinha que somente o pai e a mãe entende o balbuciar da criança, né, que tem mãe que entende quando a criança chora por causa que tem fome, tem cólica, tem isso, tem aquilo, e assim é com a nossa alma, com o Espírito Santo, quando nós oramos em línguas, então o pai entende, isso que é o mais brilhante, o mais fantástico da oração em línguas. E aí nós fizemos esse momento e eu lembro que eu fechei os meus olhos, eu lembro quem estava junto comigo naquele cenáculo, né, inclusive alguns ainda são servos, e nós começávamos a orar, e aquela força foi tomando conta do meu interior, que foi tão natural, né, o começo da oração em línguas, que eu não sei dizer, assim, para você que algum dia eu lembro que eu não tenha orado no espírito, sabe, que eu não tenha experimentado. Mas particularmente, assim, eh a experiência do batismo com o Espírito Santo também não se resume a uma experiência só, mas é uma experiência que nós renovamos todas as manhãs, né, todos os dias, quando o nosso coração, quando nós entendemos que nós somos necessitados do Espírito Santo, né. E eu gosto sempre de trazer uma frase que eu li, inclusive, no livro Como Novo Pentecostes, que conta a história da renovação, né. David Meiga, ele é um dos jovens que estavam lá, e ele define o batismo no Espírito Santo como se fosse uma explosão dentro do nosso interior, porque é como os apóstolos, eles eram determinadas pessoas antes do dia de Pentecostes, e depois do dia de Pentecostes eles se tornaram outras pessoas, né. Eles usaram tudo aquilo que eles tinham, então, para evangelizar, para anunciar, e é exatamente isso, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, acontece realmente essa explosão. Claro que vai ter pessoas que vão sentir menos sinais, mais sinais, tudo vai depender de abertura, de intimidade, né, mas e aí essa explosão acontece e que arrebenta todas as nossas estruturas por dentro e Deus vai começando a nos reconstruir dia após dia, cada vez que nós pedimos o Espírito Santo. Mas o muito interessante também vale ressaltar que ser batizado do Espírito Santo não é somente falar em línguas, profetizar, ter dons, né. O fruto de quem é batizado no Espírito Santo é testemunho, né. Quando as pessoas olham para você, elas sabem que existe algo diferente em você, né, e esse algo tem nome, que é o Espírito Santo. É quando a tua vida, os teus gestos, claro que vamos contar também com as nossas dificuldades todos os dias, e por isso que precisa ser atualizado todos os dias o batismo no Espírito Santo, né, por isso que todos os dias a gente precisa pedir que sejamos batizados de novo no Espírito Santo. Mas é esse essa transformação de testemunho de vida que é o principal fruto do batismo do Espírito Santo, é quando a gente muda de vida. E a minha vida com certeza foi mudada, porque eu desde aquele dia que eu recebi meu batismo no Espírito Santo, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida,
é que eu quero anunciar Jesus todos os dias até o fim. E muitas vezes a minha oração é: Jesus, quando eu não servir mais para evangelizar, o Senhor pode colher a minha vida, porque eu já não sirvo mais para nada, né. Essa é a realidade que o batismo no Espírito Santo trouxe na minha história. É assim como Paulo, o chamado de Paulo de resgatar pessoas das trevas para a luz, é o mesmo chamado que eu entendo que Deus fez na minha vida. É tirar pessoas das trevas da ignorância, das trevas, às vezes, dos cativeiros espirituais mesmo, e trazer para essa realidade do reino da luz, para essa liberdade que Cristo Jesus nos conquistou. E essa questão que você comentou, né, nem sempre a pessoa vai ser chamada a pregar, né. A gente vê, por exemplo, no final da Bíblia, né, Paulo fala, né: "Ai de mim se eu não pregar o evangelho", né. Paulo se converteu, aquela coisa toda, nossa, agora, meu Deus, que a galera que eu persegui é a galera que eu é a minha galera, né. Então, mas a gente vê ao mesmo tempo, por exemplo, Mateus, né: "Vem e segue-me". Pedro, né: "Vai e joga as redes", "Vem e segue-me". Tiago, João, todo mundo. Só que cada um teve um chamado específico, né. Então, o que que você diz para alguém, por exemplo, que realmente viveu essa experiência, viveu um batismo no Espírito Santo, mas não se sente chamada necessariamente a pregar? O que que ela tem que fazer? Como que ela pode ter, que nem você diz, essa certeza de que Deus deu um chamado para ela? Certo. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele vai nos dizer que há diversidade de ministérios, há diversidade de carismas, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito, né. É como eu falei, os carismas e os dons, eles não são termômetros, né, para que sejamos batizados no Espírito, né. Muito mais eu acho que acredito eu que os dons, eles sejam muito prática, porque às vezes a gente gosta de espiritualizar demais as coisas, e as coisas são simples, eu sempre gosto de dizer isso nas formações. O reino de Deus é simples. E como nós gostamos de complicar as coisas do reino de Deus se tornam complicadas muitas vezes para nós. E então, como eu costumo trazer essa realidade da experiência vinda como vocação, chamado, ministério. Eu sempre digo assim: todos nós temos um chamado primaz, um chamado ordinário, que é a santidade. Isso é Deus quem fala. Tessalonicenses, a vontade de Deus a nosso respeito é a santidade. E aí Deus suscita dentro do nosso coração carismas para que através da nossa vida, através da nossa santidade, através dessa experiência com o Espírito Santo nós fazemos, que não tem como conter apenas para nós, eu sempre costumo brincar, né, que quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a gente quer evangelizar até as formigas, né. A gente olha para as formigas e fala: "Receba em nome de Jesus", né. Quando a pessoa vê a experiência, ela chega assim na escola assim, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Exatamente. Chega em casa, mãe, se eu te contar. Vem cá, baixa a cabeça que eu vou orar por você. É exatamente isso, né. Então, mas todos nós temos um chamado. Nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão orar por cura, nem todos vão interceder, mas dentro desse chamado universal, nós precisamos descobrir qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. Só que isso nós só vamos encontrar quando tivermos vida de intimidade com Deus, né. Porque quem contém a verdade sobre a nossa vida, se não em Jesus? Então como descobrir o para que eu vim na face dessa terra, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, se não em Jesus, né. Então o relacionamento, até porque uma das características também de quem é batizado do Espírito Santo é o aumento do gosto pela oração, pela palavra de Deus, né, pelas coisas do reino de Deus. Então, automaticamente, quando você vai se colocando na presença de Deus e você chega lá diante de Deus e fala assim: "Olha, Pai, eu estou aqui na tua presença e eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer, eu quero fazer uma experiência cada dia mais profunda com o Senhor". E aí nós vamos entendendo que o ministério, ele não nasce quando, por exemplo, o pregador pega o microfone na mão. O ministério, ele nasce na oração pessoal. O ministro de cura, ele não nasce quando a pessoa impõe as mãos na outra, e então a outra pessoa é curada. Ele nasce lá quando ele se dispõe a Deus na oração pessoal, e lá naquela oração ele próprio ministra sobre ele mesmo a cura que ele precisa, entende? Então, é algo sobre experiência, é experimentar para então fazer acontecer. De que jeito, por exemplo, que eu descobri que eu sou, né, que o meu chamado é dentro do Ministério de Formação e Pregação? Foi depois desse dia, eu comecei, minha avó tem uma casa de costura, minha avó é costureira,
E eu, quando eu estava lá nos finais de semana, eu pegava a minha Bíblia, eu descia lá naquele quartinho, e a minha brincadeira, né, o que eu gostava de fazer era ler a Bíblia e anunciar a Bíblia, era anunciar a palavra de Deus. E aí, às vezes, a minha avó tinha dias, né, assim, que minha avó até brincava comigo, ela falava assim: Evelyn, se as baratas não saírem de lá convertida, ninguém vai sair. Então, assim, a gente vai descobrindo esse chamado de acordo com que a gente vai se abrindo à graça de Deus, né. Mas eu sempre gosto de pensar que Deus usa daquilo que nós damos à disposição dele, né. Por exemplo, eu sempre fui falante, eu sempre fui muito expressivo, eu nunca tive problema em falar em público, essas coisas. Muito pelo contrário, sempre fui muito desinibido. Então, eu acredito que Deus usa também da personalidade de cada um para exercer um ministério. Por exemplo, existem várias formas de você anunciar o evangelho. Até São Francisco fala: "Anuncie o evangelho, se necessário, use palavras". Porque a maior evangelização que nós fazemos é a partir do testemunho de vida. É nas pequenas coisas, quando eu sempre falo assim que às vezes é no glória a Deus que você dá no dia da tribulação, é às vezes no sorriso que você dá em meio a todas as coisas ruins que muitas vezes estão acontecendo na realidade. Então, é você fazer o contrário, né, é você realmente fazer o caminho de conversão, e é nisso que você vai descobrindo o teu ministério. Há pessoas que vão ter carisma para pregação, outras pessoas que vão ter carisma para música, mas onde nós vamos encontrar qual é o nosso lugar, é em primeiro lugar estando aos pés do mestre. É lá onde a gente descobre a nossa vocação, é lá que nasce o ministro e é lá que nasce o ministério. Não existe outro lugar, ele é a fonte. Fonte de todas as coisas é Jesus. E como que a gente faz, Vini? No teu caso, eu tenho essa certeza, que eu confio em você, que você é um cara de testemunho, tu vive isso. E dá pra ver, como você diz, transparece isso. E como que o pessoal pode fazer para viver essa experiência de ter essa oração contínua, de estar vivendo com Jesus, de viver esse testemunho, para assim alcançar esse discernimento de ver qual é o chamado, qual é o carisma que a pessoa é chamada a levar aí o evangelho? Bom, primeiro de tudo é preciso que nós entendamos que não se trata de sentimento, oração não é sentimento, né, porque, eu senti um arrepio que o Espírito Santo de Deus está aqui, pode ser, é um sinal, mas nem sempre vão haver sinais, né. Então, às vezes, o mesmo Deus que se manifesta no meio dos trovões e né, como a própria palavra diz, né, a voz do Senhor é como voz de muitas águas, né, ou seja, quando você ouve o barulho do mar, aquela onda forte e que vem aquele barulho das borbulhas do mar, né, comparado à voz do Senhor. Mas também o próprio Deus se manifesta como vento, né, como silêncio, como paz, como quietude. Então, a gente precisa dis eh, criar uma distinção entre espiritualidade e sentimento, né. Embora exista uma linha tênue, mas a gente não pode misturar as coisas, né. Porque na vida de oração pessoal, o livro de Filipenses, por exemplo, nos diz no capítulo 3 que não importa a qual grau foi que chegamos, o que importa é nós prosseguirmos decididamente, porque o reino de Deus ele é tomado a decisão. Por isso que Jesus fala: "Vinde após mim, tome sua cruz e siga". Ou quando ele chama Mateus, quando ele chama os apóstolos: "Vem e segue-me, vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens", né. E aí nós vamos entendendo que o chamado, ele acontece, mas quem toma a decisão de seguir o chamado somos nós. A partir do momento que eu tomo a decisão, todas as outras coisas são consequências dessa decisão. E todas as outras coisas também são decisão. Eu não acordo para rezar 5 horas da manhã, por exemplo, que é o meu horário da minha oração pessoal, todo dia feliz da vida, né. Tem dias que eu acordo com sono, tem dias que a gente acorda às vezes a gente não teve um dia muito bom um dia anterior e a gente acorda meio indisposto, né. Eu já cheguei, por exemplo, no meu quarto de oração e sentei lá na frente do quadro de Jesus misericordioso e falei assim: "Jesus, hoje eu não quero falar nada, se o senhor quiser, o senhor fala comigo, mas o senhor não vai ouvir uma palavra da minha boca". E fiquei lá, o tempo inteiro. Por quê? Se eu for levar em consideração o que eu estou sentindo, eu volto a dormir. Agora, a minha decisão de me encontrar com o Senhor tem que ser maior, entende?
Nem sempre a gente consegue, por exemplo, Vini, você consegue acordar todos os dias 5 horas da manhã? Nem todos os dias eu consigo. Mas em algum outro momento do dia vai ser o momento que eu vou entregar e eu vou consagrar para o Senhor. Entende que às vezes aí isso é uma coisa que Deus colocava na minha oração pessoal há um tempo atrás. Nós não crescemos na vida espiritual porque muitas vezes a gente acha o quê? Ok, eu fiz o compromisso de orar às 5 horas da manhã. Faço isso 3 dias. No quarto dia eu erro, não acordo, eu fico com preguiça, me enrolo na cama e ele acabo não acordando às 5, acordo às 9, já tenho que sair para trabalhar e acabo não rezando de manhã. Então, aí o que que acontece normalmente? Não, a gente volta para trás e a gente quer começar tudo de novo. E aí esses dias Deus exortou meu coração e falou assim: "Vinícius, para de querer voltar para trás. Comece da onde você parou, porque senão você nunca vai crescer", entende? Ou seja, se nesse dia eu não conseguir acordar às 5 da manhã para fazer a minha oração, eu vou fazer a minha oração em outro horário, o que eu não posso deixar de fazer a minha oração, entende? Então assim, é uma decisão. Eu me decidi orar 5 minutos a sós com Deus no meu quarto, os 5 minutos são sagrados, independente, pode cair o mundo, pode chover canivete, pode dar terremoto, vendaval, tsunami, os meus 5 minutos com Deus vão estar ali. Eu me comprometi para ser às 9 horas da manhã, hoje eu não consegui. Faça meio-dia, faça 1 hora, faça às 10, faça 5 para meia-noite, mas faça naquele dia. Para quê? Para que você entenda também, o seu cérebro entenda que quem domina não são os seus sentimentos, mas é a sua decisão de se encontrar com Deus. Então, às vezes, é mais força de vontade, por isso que eu acho que, a palavra de Deus vai nos dizer que o reino dos céus é dos violentos, né, porque você tem que fazer violência contra você mesmo, ou violência para levantar da cama, violência para você querer rezar, para você aprender a rezar, para você ler a Bíblia, para você estudar a palavra de Deus e se conectar com Deus cada dia mais. Então é mais decisão do que qualquer outra coisa. É compreender que se eu me decidir, eu vou fazer e não vou voltar atrás. Se hoje eu não consegui, glória a Deus. Hoje eu consegui, glória a Deus. Tá tudo certo. Amanhã é um novo dia e a gente vai conseguir fazer tudo em nome de Jesus. Então, Vi, a gente está gravando esse episódio enquanto está rolando um retiro. Em questão de instantes, vai ter uma galerinha pulando e dançando, rezando e ouvindo muitas pregações em momentos de adoração. Vim, para todo esse pessoal que está vivendo essa experiência de um retiro, de um carnaval, com Cristo, o que você tem a dizer para essas pessoas? Bom, eu vou falar daquilo que crepita, que queima dentro do meu coração, que é sempre isso que eu gosto de acreditar. Nunca tenham medo de gastar, eu não gosto dessa palavra, mas investir a sua vida no reino de Deus. Nenhum dia sequer na presença de Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro sentimento, do que qualquer outro lugar que nós possamos estar acima na presença de Deus. Sempre Jesus é a melhor opção e você nunca vai se arrepender de ter escolhido por Jesus. Digo isso por experiência própria. Num dia de maior decisão da minha vida, onde eu precisei escolher entre coisas muito importantes na minha história, eu me decidi por Jesus. E Jesus nunca me deixou faltar nada e Jesus sempre foi tudo aquilo que eu preciso. E aí todas aquelas outras coisas que eu precisei anunciar também hoje, graças a Deus, estão se encontrando com Jesus de pouco a pouco, através daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha história. Então, você que está aqui, você que vai assistir esse vídeo, tenha certeza, a maior certeza da vida, a maior convicção da nossa vida é saber que nenhum momento sequer na presença de Jesus é em vão, é desperdiçado e sempre Jesus é a melhor escolha.